Imagine um paciente com falha renal rejeitando um transplante. Inusitado, né? Foi o que aconteceu no Egito, onde parte da população rejeitou o transplante renal como forma de tratamento. O que será que está por trás dessa relutância ao que é considerado um grande avanço da medicina? Para começar, vamos falar sobre biologia local, conceito criado por Margaret Lock na década de 90, ao estudar os efeitos das mulheres na menopausa. O estudo de Lock mostrou que as mulheres norte-americanas enfrentavam a menopausa passando por ondas de calor, mudanças de humor ou constipação, enquanto as mulheres japonesas se queixavam de rigidez muscular ao passar pela menopausa. Além de Lock, o antropólogo Didier Fassin realizou, em 2007, um estudo sobre HIV na África do Sul e sua rápida disseminação entre homens que sofreram a violência colonial e mulheres e crianças em situação vulnerável à violência sexual. Os conflitos políticos, surtos de tuberculose e más condições de trabalho aceleraram a circulação do novo vírus na região africana. Mas o que isso tem a ver com os egípcios e o transplante renal? Quando Locke criou o termo biologia local, foi para explicar que o espaço geográfico e cultural onde estamos inseridos influencia qualquer reação que o nosso corpo vai manifestar. Esse foi o principal argumento apontado pelos egípcios que rejeitavam ao transplante. Afinal, não é porque os norte-americanos e ricos se deram bem com o transplante que os egípcios, pobres e de vida rural, irão se adaptar também. Mas não foram só os pacientes que rejeitavam o transplante. Os médicos egípcios se mostravam relutantes em relação ao transplante, iniciando um embate bioético com médicos norte-americanos. Na crença e cultura dos médicos egípcios, uma morte cerebral não significa que o paciente morreu. Eles acreditam que a alma continua viva, ao contrário dos médicos americanos. Mas até que ponto uma crença pode influenciar a medicina? No Egito, o programa cadavérico foi rejeitado, e os médicos só podiam receber doações de doadores vivos. Esses médicos defendiam a ideia de que uma pessoa pode viver tranquilamente só com um rim. O outro seria um órgão extra, e usavam como justificativa as pessoas que têm que extrair um rim em acidentes ou nascem somente com um, e podem viver tranquilamente. Já a outra parte da comunidade médica afirmava que para uma pessoa ser considerada totalmente saudável, todos os órgãos são essenciais. Tantos embates acerca do tema tornaram impossível uma estrutura legal para o transplante. Como consequência, o mercado negro só aumentou. A população pobre passou a vender o seu rim, e mais debates foram travados. Enquanto uma parte dos políticos e jornalistas afirmavam que o mercado negro seria freado se uma legislação fosse estabelecida, outra parte afirmava que uma legislação não seria suficiente para acabar com o tráfico, e o transplante legal e seguro não foi estabelecido. Embora pareça um atraso cultural, a população egípcia não conseguia confiar que os médicos e políticos estavam lutando por ela. Os médicos não procuravam novas formas de suprir o problema da insuficiência renal, já que para eles o transplante renal, considerado um avanço da medicina, era a solução mais óbvia e aceita pelo resto do mundo. E os políticos? Estes não cuidavam muito bem da população. Na década de 70, menos de 2% do PIB era direcionado aos hospitais públicos, deixando os pacientes que precisavam de tratamento público à mercê de residentes e sem um tratamento de qualidade, ao contrário de quem podia pagar pelo tratamento particular. Ainda na década de 70, a construção da barragem alta de Aswan prejudicou o movimento do lodo do Nilo, principal fonte de água e fertilizantes para os agricultores, que constituíam parte da população mais empobrecida. O resultado foi um surto de esquistossomose, causado pela água parada. Ao tentar acabar com o surto da doença, foi implementada a terapia preventiva para a esquistossomose, que consistia em dar vacinas de tártaro emético para toda a população. A iniciativa pode parecer boa, porém, ao não higienizar corretamente as agulhas, os agentes de saúde causaram um surto de hepatite C entre a comunidade. Você acha que os egípcios estavam certos ao desconfiar? Os pacientes com insuficiência renal continuaram a questionar se algum tratamento ia ser eficaz, visto que o próprio ambiente deixava a população doente. O uso de industrializados, água contaminada, pobreza, trabalho extenuante e corrupção. E se isso estivesse causando o aumento de doenças hepáticas, renais e cardiovasculares?
Os pacientes acreditavam que, se esses fatores influenciavam a saúde populacional, até aqueles considerados saudáveis, poderiam facilmente ficar doentes depois do estresse de doar um rim. Os nefrologistas, médicos e cirurgiões entendem a preocupação dos pacientes, indo contra o conceito de biomedicina universal, considerada até antiética, e sustentando as conclusões achadas por Locke e Facin. Os pesquisadores, ao analisar os estudos de Locke e Facin, afirmam que os sintomas não devem ser equiparados para serem levados a sério. Em 2001, Locke atacou o modelo do homem euro-americano ser utilizado como modelo universal na biologia, para justificar a opressão e descaso com o resto da população mundial. Enquanto uns desconsideram as dificuldades de desmontar uma visão estabelecida por séculos de um padrão, temos pesquisadores, antropólogos e médicos lutando contra um legado biossocial, para que possamos respeitar a individualidade de cada corpo e cultura. O que você achou? Se você fosse da parte pobre da população egípcia, ia confiar no transplante renal? Comenta o que achou e não esquece de curtir e compartilhar, para saber o que seus amigos acham. E fica de olho no canal para aprender mais.